Oi, confusos, vocês estão bem? Eu sou a Ela Cella e sejam muito bem-vindos a mais um Meu Divã, um espaço para que as nossas bitolagens sejam compartilhadas. Fiquei umas semaninhas fora, vocês perceberam? Eu cheguei a postar no Instagram, mas a minha entrega do Instagram tá horrível também, então não sei até que ponto as pessoas viram. Eu tenho momentos de muita introspecção e eu tendo a respeitar isso bastante. Só que eu entendo que, como criadora de conteúdo, isso pode ser um pouco contraditório, porque eu deveria estar expondo as coisas, né? O trabalho vem com essa exposição e eu aceito isso e eu gosto disso, mas eu tenho semanas de não escrever nada, não querer falar nada, não ter nenhuma... Acho que como todo mundo, né? Não ter nenhuma reflexão, não ter nada de interessante passando pela minha cabeça e preferi ficar mais quietinha. E aí acontece isso de vez em quando. Mas, de qualquer forma, vamos voltar à rotina normal. Bom, agora pro meu divã. Esses dias eu tava no... Não, eu vou colocar um bip no aplicativo de comida que eu estava, porque eles não estão me patrocinando. Esses dias eu estava num aplicativo de comida, eu tava com fome, queria comer alguma coisa e tal, e aí eu passei por uma lanchonete que quando eu tinha 15 anos, e eu tava 15, 16 anos, eu tava voltando da escola com umas amigas, a gente foi dar uma volta, a gente passou na frente dessa lanchonete e eu tava com fome, tava com vontade de comer e tal. E aí uma amiga minha virou e falou: Nossa, por favor, vamos nessa lanchonete. Aqui tem uns hambúrgueres muito bons e eles substituem o pão pelo pão de queijo. E aí eu queria muito entrar e comer. Mas aí a outra amiga que tava com a gente falou: não quero, tá? Aí a gente não entrou e não comeu. E aí eu passei por essa... E assim, mano, essa memória tem gravada na minha cabeça há anos, assim, anos. Quando eu passo na frente dessa lanchonete, eu fico, essa lanchonete faz um hambúrguer muito bom com pão de queijo. Eu nunca comi esse hambúrguer, nunca vi na minha frente. E aí eu passei anos idealizando o que seria esse hambúrguer. Eu idealizava o hambúrguer mais suculento, mais gostoso que eu poderia ver na minha vida. Eu idealizava, assim, o melhor hambúrguer que eu comi 3 vezes mais com pão de queijo. Puta que pariu. Ó, até aguei. E aí, enfim, sempre que eu passava na frente dessa lanchonete, eu ficava, essa lanchonete, um dia eu vou vir aqui, um dia eu vou vir aqui. E aí, com fome, eu sempre pensava em pedir nessa lanchonete e tal. Aí, um dia eu tava nesse aplicativo de comida, falei, vou pedir alguma coisa pra comer, né? Por isso que eu tô surfando num aplicativo de comida, senão eu não estaria fazendo isso. E aí, eu passei por essa lanchonete. Aí, eu falei, caralho, agora eu vou pedir. Agora eu peço esse hambúrguer com pão de queijo, meu Deus do céu. E aí, quando eu abri, cara, era só uma lanchonete normal. Tipo... Não tinha nada de especial nela. Nada. Todos os hambúrgueres eram extremamente normais. Hambúrguer desse que você compra no centro, hambúrguer normal. E a única coisa que você pode pedir pra eles, em vez do pão de hambúrguer, é colocar um pão de queijo. É isso. Não é nada mais do que isso. Eu passei anos da minha vida aguando, e não duvido que o hambúrguer seja maravilhoso, eu boto muita fé, mas eu passei anos imaginando o ápice do que eu poderia querer de hambúrguer, do que eu poderia, imaginar como a melhor coisa que eu poderia comer, assim. E é só um hambúrguer normal. É só um hambúrguer normal. Não tinha nada demais. Eu poderia fazer ele aqui em casa, com pão de queijo, se eu quisesse. Era só fazer pão de queijo. E aquilo me quebrou, assim. Eu falei, caralho, eu passei anos esperando essa coisa, imaginando essa coisa, e ela é isso? Ela é normal? Ela é só mais uma coisa que eu vejo por aí? O que eu faço agora com essa informação? Como que eu alimento outros sonhos se eu descobrir que isso não é nada do que eu tava pensando, sabe? E aí eu comecei a refletir sobre isso em outros lugares, assim. Tipo, quantas vezes eu fiquei idealizando e imaginando e falando, meu Deus, essa vai ser a melhor coisa que já me aconteceu. E aí, quando chega lá, é só mais um dia. É só mais uma pessoa. É só mais um. E aí eu acho que às vezes vale lembrar que as coisas só são o que elas podem ser. Porque às vezes eu acho que a gente idealiza tanto uma parada e aí fica tão romântica e fica tão acima e fica tão exuberante, que quando você chega lá, você vê que é mais um. Ou às vezes você é até encantado pela magia. Às vezes você fica na magia daquilo há um tempo, achando que é tudo aquilo. E aí passam uns anos, passam uns dias, passa um tempo, você olha pra trás e você vê que era só mais uma coisa, só mais uma pessoa, só alguém com todas as falhas, com defeitos,
qualidades, só mais uma pessoa. E eu acho que eu faço muito isso. Eu esqueço que as coisas são só o que elas podem ser. Eu esqueço que as pessoas são só humanas. Eu esqueço que as coisas não são incríveis e magníficas ou horríveis. Eu esqueço que se eu for levar por essa linha, eu também sou os dois. Todo mundo é os dois. Porque todo mundo é tudo. É o quanto a gente não tem literalmente controle sobre nada. Eu tô vestida dessa forma, caso você que tá me escutando também esteja me vendo, é porque eu vou pra academia. Eu tô vestida pra academia já. E é muito louco isso, porque são doidos os dias que eu me permito comer algo que eu gosto. A gente vai entrar num assunto, hein? Eu tenho uma relação muito louca com a comida, assim. Eu tenho uma relação muito louca com o meu corpo. Tenho relações doidas nesse sentido. E desde que eu me conheço por gente, eu critico... Eu tava falando isso com a minha terapeuta, inclusive, que a minha terapeuta fala que eu tenho uma parte minha que é muito crítica. E não só com o mundo, mas comigo mesma. E desde que eu me conheço por gente, eu critico muito tudo em mim, e isso inclui o meu corpo. Que eu esqueço também que é humano. Às vezes a gente idealiza não só as outras coisas, né? A gente idealiza a gente. E aí, quando a gente não é esse ideal, porque a gente nunca vai ser... É frustrante. E aí eu idealizo, assim... E aí quando eu chego e olho no espelho e o corpo que tá na minha cabeça não é o corpo que se apresenta na minha frente, é muito frustrante. E eu fico muito triste. Então eu desde sempre tenho uma relação complicada com a comida e complicada com os exercícios e etc. O que é muito contraditório, porque eu também penso que essa vida é uma só e a gente precisa viver ela ao máximo, que pra mim, por exemplo, é comer. Eu amo comer. Pegar comidas que eu gosto, comidas com temperos que eu gosto, de países que eu gosto, eu fico muito feliz. Num dia triste, o que me faz feliz é comer uma comidinha que eu gosto. Então, é complicado quando isso implica numa coisa que diretamente me deixa muito triste. Também, que é quando eu me olho no espelho e tenho essa quebra de expectativa. E aí, é nesse lugar de... A gente tá passando todos os dias por essa vida, assim. E a gente nunca vai ser tão jovem quanto a gente tá sendo agora. Então, por que que eu tô tentando moldar a minha casa, porque essa é minha casa de carne, tanto? Por que que eu tô criticando tanto se ela me mantém viva, se ela me mantém respirando, se ela me mantém agindo, se ela me proporciona sentimentos tão bons que eu lembro, tá ligado? Por que que eu consigo ser tão crítica assim? E por que que eu me permito falar da forma que eu me permito falar comigo? Acho que essa frase ficou confusa. Por que que eu falo... Por que que eu acho aceitável falar comigo da forma que eu falo? Mais fácil, mais compreensível. Porque eu não sou uma pessoa agressiva, eu não sou uma pessoa de palavreado agressivo, eu não sou uma pessoa que xinga outras pessoas, tenho muito receio, inclusive, em desagradar qualquer pessoa, mas se eu me olho na frente do espelho, eu solto logo 30 coisas que eu jamais falaria pra uma pessoa que eu odeio. Então, o que me dá o direito de falar comigo dessa forma, sabe? Porque eu tô comigo o tempo todo, eu tô me aguentando o tempo todo, eu tô aqui. E eu sempre estive aqui. E eu vou estar aqui. E eu me carrego. E eu sinto as dores de mim. E eu sei aonde pega pra mim. Então, o que me dá o direito de a primeira pessoa que eu falo dessa forma ser eu? Se eu sei que não é aceitável falar dessa forma com qualquer pessoa. Por que que eu tô excluída desse lugar, assim? O que eu tô tentando fazer agora é ter uma relação mais saudável com a comida num lugar de entender que é algo que me faz bem. E entender que tá tudo bem eu comer. É muito, muito louco falar isso pra uma pessoa que passa por um lugar de não aceitar que pode comer, mas aceitar que eu preciso estar saudável. E não comer não é estar saudável. Eu preciso, fazer meus exames de rotina, ver meu colesterol, essas coisas, e ver se eu tô saudável. E se eu tiver saudável, tá tudo bem. E é isso. E outra coisa que eu tô tentando fazer é cortar esses palavreados comigo desde o primeiro momento que eles aparecem. Porque às vezes a gente fica nessa de ai, não, é só uma vez, é rapidinho, não sei o quê. Não, cara, isso planta na sua cabeça que você pode falar assim com você e aí não tem volta. Você vai começar a falar assim com você e vai dessa pra pior e vai que vai incentivando outra noia. E quando você vê, você já tá deitada na cama sem conseguir levantar porque você tá ansiosa demais, porque você fica pensando que você é a pior pessoa do mundo. Você não é a pior pessoa do mundo. Eu nem te conheço, mas eu acho que você provavelmente não é a pior pessoa do mundo. Como eu não sou. E eu acho que isso volta muito pro que eu comecei desabafando nesse divã, que foi sobre essa grande idealização
de nós mesmos, quando a gente quebra essa idealização de ser pessoa X ou Y, de ser a pessoa mais carismática, ou a pessoa mais engraçada, ou a pessoa que mais conversa, ou a mais inteligente, quando isso quebra, eu sou insuportável, eu sou a pior pessoa do mundo. E a gente só não é, a única coisa, o único erro, entre muitas aspas, que a gente cometeu com a gente foi essa idealização em primeiro lugar. Porque ninguém sobreviveria a isso. Não é só tipo, a gente não sobrevive a isso. Ninguém sobreviveria a isso porque ninguém é assim. Pessoa que a gente se baseia pra idealizar e falar quero ser assim também não é assim. A gente só tá idealizando ela também. E se a gente chegar mais perto, a gente vai ver que ela não é assim também. Porque a gente precisa lembrar que todo mundo é gente. Inclusive a gente. O que torna ainda mais inaceitável que a gente fale com a gente mesmo dessa forma tão negativa. Que a gente também é gente. Às vezes a gente esquece, mas precisa lembrar. Tudo isso começou com pão de queijo. E aí eu acho que tem também muito lance da comparação, né? Eu sinto que eu, pelo menos, quando eu tô mal comigo, ou quando eu não tô satisfeita, ou quando eu tô me criticando muito, que é o que acontece a maior parte das vezes, porque, como eu disse antes, eu sou muito crítica, eu começo a me comparar com o que eu vejo no Instagram, o que eu vejo no TikTok, o que eu vejo ao meu redor, qualquer coisa. E aí eu esqueço que nada disso é verdade. E eu digo que nada disso é verdade no lugar de que, obviamente, vocês já sabem, TikTok e Instagram simplesmente não é verdade. Num sentido de edição, no sentido de o que você mostra. E a vida real meio que também é assim. Olho alguém que eu queria esteticamente ser mais parecida. E aí eu falo, putz, queria ser assim. E eu não sei o que tá pegando pra essa pessoa. Mosquito. Esses dias eu fiz um texto falando sobre como a arte não mora na comparação. E eu fiz ele porque eu tava me comparando. Eu tava pensando que como as minhas visualizações caíram e tal, todas essas coisas, eu era menos artista. Eu sei que falando em voz alta não faz sentido, mas a minha cabeça... É isso, assim, a nossa cabeça ela não quer saber se faz sentido ou não. Ela quer falar. E ela vai falar as coisas aí que ela acha que ela tem que falar, sem pensar se aquilo de fato faz sentido ou não. Mano, esse mosquito tá me rondando. Chato. Ela não tá preocupada com a lógica. Eu não tava preocupada com a lógica quando eu fiquei ansiosa nisso. E aí eu tava me sentindo uma artista falhada, não sei explicar. Eu tava sentindo que eu não tava cumprindo o que eu deveria estar cumprindo. E aí eu parei, assim, me afastei um pouco, porque rede social também me ajuda a ficar mais ansiosa nesse lugar, né? Sempre que eu tô muito ansiosa nesse sentido, que eu tô me comparando muito, que eu tô começando a ficar lelé da cuca, eu me afasto das redes sociais, porque eu sinto que as redes sociais impulsionam isso em 30 mil vezes, porque as redes sociais também tem muito de comparação, né? Você tá o tempo todo olhando a vida de outra pessoa, o recorte, né, que aquela pessoa escolhe compartilhar com você. Porque ainda que a pessoa, tipo, compartilhe que ela tá chorando, ela vai colocar a câmera, ligar a câmera pra mostrar que ela tá chorando. Então não é exatamente o choro, né? O real choro. É tudo é do jeito que pode ser real, até onde pode ser real numa rede social, que não é muito. E aí, então, sempre que eu tô assim, eu me afasto das redes sociais, porque isso impulsiona muito. E tento dar uma respirada. Também por isso eu fico sem postar às vezes. E aí, nessa respirada, eu lembrei que, tipo, o que mede se eu sou mais artista ou menos artista, não é as redes sociais. Porque não existe um medidor de artista. Não existe uma métrica mais artista, menos artista. Isso não existe. Porque aí a gente tá falando muito mais de performar, ser artista, do que de fato estar fazendo arte. E não tô falando da performance enquanto arte. Tô falando muito mais o posar como um artista do que ser um artista. E não, mais uma vez, né? Não tô falando que quem usa as redes sociais, blá, 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 não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é... Quando eu caio nessa métrica de quem é mais artista, menos artista, primeiro, arrogante da minha parte. O que não é segredo pra ninguém. Eu sou extremamente arrogante, já falei com vocês inúmeras vezes. Eu sou extremamente arrogante. E é extremamente arrogante da minha parte achar que eu, aos meus 24 anos, posso olhar pra alguma coisa e falar: isso é mais arte do que isso. Olha que arrogância. Quem é você pra falar o que é mais arte do que o quê? Cala a boca, Marcela, sabe? Eu o tempo todo tenho que virar... Tá vendo? A gente falando com a gente... Como se
pudesse falar dessa forma. Mas enfim, eu acho que quando eu tô muito arrogante eu preciso me mandar calar a boca mesmo. E aí... Então eu fiz um texto sobre isso, sobre esse sentimento de que a arte não mora nas visualizações e nas métricas de comentários e etc. E eu me senti bem... Eu me senti melhor. Eu me sinto melhor quando eu escrevo. Eu preciso de um tempo pra entender, aí eu digiro, aí eu escrevo, aí eu faço. Mas eu preciso de todo esse processo. E é isso. Esse foi o Divã dessa semana. Eu agradeço você que tá aqui comigo, que você me acompanha, que você tá presente em tudo que eu posto, tudo que a gente tá juntinho. Agradeço mesmo esse apoio, é realmente importante pra mim, é importante vocês aqui. Eu leio cada comentário, eu leio cada DM, eu leio cada coisa, por mais que às vezes eu não seja tão presente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com um amigo seu que você acha que talvez se interesse por isso. Eu sou a Ela Cella. Se você quer participar do meu divã com o seu divã, que é na quarta-feira, na próxima quarta-feira teremos, só você mandar a mensagem pro Telegram, que eu vou deixar o link na descrição desse episódio. E se você tá ouvindo pelo Spotify, também tá na descrição desse episódio, ou na descrição do próprio programa do Spotify, tá? Mas se você tá só me ouvindo, é t.me/elacella, sem o ponto, 2 L's no ela, 2 L's no Cella. Se você quiser me acompanhar, me seguir, me apoiar em outras redes sociais, o meu TikTok e o meu Instagram são @ela com 2 L's, .cella com 2 L's, e o meu Twitter é @elacella, sem ponto, L no 2 L's no ela, 2 L's no Cella. E a gente se vê na quarta, com os desabafos de vocês, que eu não prometo dar os melhores conselhos. E é isso. Um beijão.